Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, o meu nome é Matheus. No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como fazer um botão de Dark Mode ou de Light Mode, né, dependendo de como vai estar o seu site, no Webflow. Se você não sabe o que é Dark ou Light Mode, é basicamente a versão clara ou escura do seu site, né? Então vamos lá, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Eu estou aqui na minha página do Webflow. Ele só tem esse site aqui que eu ensinei a fazer, né? Essa landing page aqui do Coringa. Eu vou clicar aqui em New Site para eu abrir, fazer um novo site. Aqui nessa parte eu vou selecionar essa opção aqui, que é um site em branco. Vou botar aqui Dark Mode. Aí vamos lá, a gente está aqui no nosso layout principal, certo? Ele só vem com o body. Eu vou vir aqui no mais, né? E vou colocar uma seção. Essa seção aqui, eu vou definir um tamanho para ela. Eu vou colocar 730 pixels, mas aí isso daí fica de acordo com o seu background, tá? Feito isso daqui, eu vou vir aqui no mais novamente. Eu vou criar uma div block. Dentro dessa div block, eu vou colocar os mesmos 730 pixels de altura. A largura dela eu vou colocar 100%. E aí você vai entender o porquê. Aqui embaixo, a posição dela eu não posso deixar estático. Se eu deixar essa posição estática, quando eu adicionar outra coisa aqui dentro, ela vai quebrar, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nessa posição, eu vou mudar de estático para absoluto. Nisso, eu estou dizendo que independente do que tem aqui, a posição dessa div ela é absoluta, certo? Relativo ao body, que é o corpo do site, né? Aqui eu vou marcar essa opção aqui, full, para ele pegar nessa seção inteira, tá? E aqui no z-index eu vou colocar -1. Por que eu vou colocar o z-index -1? Porque todos os elementos que eu adicionar aqui, eles vão ter um z-index maior do que esse, logo esse daqui vai ficar por baixo. E aí você vai entender por que eu estou fazendo isso. A gente vai fazer o Dark Mode ou Light Mode utilizando a animação. E quando a gente faz isso direto aqui pelo Webflow, infelizmente a gente não consegue alterar o background direto. Então eu vou fazer isso utilizando duas divs. Aqui embaixo eu vou selecionar o background. Então eu vou subir aqui o background do Black e do Light Mode já. Eu criei dois backgrounds aqui só para exemplificar isso, né? Eu selecionei aqui o do Light. E aqui eu vou selecionar que eu quero a posição dele superior centralizada. Para ele ficar centralizado aqui, certo? Aqui nessa opção de size, eu coloco o cover, que é para ele pegar a largura inteira e a altura inteira, no caso 726, que é a altura que eu defini para essa div, e 920, que foi o tamanho que eu fiz para desktop. Mas aí nesse caso, você pode mudar esse 726, dependendo de como é a sua seção, eu utilizei esse tamanho. E se você quiser utilizar um tamanho diferente, você pode. Vamos lá. Agora, feito isso daqui, né? Eu vou mudar o nome dessa div. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui nessa opção em azul, eu vou mudar o nome. Eu vou clicar aqui nessa setinha e vou colocar assim, Light Section. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou dizendo que essa seção aqui é a seção clara, para poder me facilitar na hora que eu for fazer a animação do Light Mode. Eu vou voltar aqui no navegador, vou clicar aqui na seção para eu poder criar outra div e ela não ficar dentro dessa, ela ficar dentro da seção. Então eu vou vir aqui nos elementos, div block, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa div, tá? Vou vir aqui, colocar 730 pixels de altura. Aqui a largura eu vou colocar em 100%. E aqui eu vou repetir a mesma coisa no background escuro. Centralizar ele aqui já, colocar ele cover e vou selecionar a imagem aqui do Dark Mode. Como você pode ver, ela ficou na frente, justamente porque o z-index dela é maior do que a da outra. Então eu já vou vir aqui,
aqui na posição, vou mudar ela para absoluto, colocar essa opção aqui full e usar index -1 também, certo? Ela ainda ficou na frente porque aqui no nosso navegador ela está na frente da outra, né? Eu vou renomear aqui essa seção para Dark Section. Isso daqui é só um exemplo, você pode colocar o nome que você quiser. Feito isso, eu vou vir aqui novamente, clicar na Section, vou no mais e vou adicionar um div block, tá? Esse div block aí sim, eu vou definir uma altura para ele aqui, uma largura um pouquinho menor, que vai ser o nosso switch, o nosso botãozinho de Light Dark Mode. Então a largura dele, eu vou colocar aqui 60 pixels. E a altura dele eu vou colocar 30 pixels. Dessa forma ele ficou um quadradinho ali, eu vou vir aqui no mais e vou adicionar outro div block dentro desse quadradinho. E a largura dele vai ser 30 pixels também. A altura 30 pixels, que eu quero que ele fique redondinho. Nesse daqui eu já vou vir aqui, vou descer, escolher uma cor de fundo para ele e vou colocar o branco. Olha, já ficou ali um quadradinho, né? Se você quiser pode até diminuir o tamanho, que eu tô achando ele ainda muito grande. Aqui na borda eu vou aumentar aqui o radius para ele ficar redondo. Você pode colocar, opa, pode colocar 20 pixels ou pode colocar 100%, que ele vai ficar certinho, redondo, mais certo dele ficar redondo dessa forma, né? Aqui, nessa daqui, aí você vai ter que fazer com pixels mesmo, porque se você colocar porcentagem ele vai ficar diferente. E ao invés de colocar um background nesse daqui, eu vou colocar uma borda de 4 pixels, talvez, na cor branca. Olha lá, ele já ficou dessa forma aqui. E aí aqui nessa div mesmo, eu vou vir aqui e vou colocar um padding 2 pixels em cima e um padding de 2 pixels embaixo. Eu fiz isso daqui só para eu ter aqui nas laterais também, tá? Eu fiz isso daqui só para eu ter uma base do tamanho que eu vou fazer essa bolinha. Então aqui, como eu coloquei ali 30 pixels e uma borda de 4, se a gente somar 30 mais 8, porque vai ser uma borda em cima e uma borda embaixo, vai ficar aproximadamente 22. E mais 2 de padding em cada lado, ele vai ficar aproximadamente 18. Então eu sei que essa bolinha ela tem que ter 18 pixels de altura, 18 pixels de largura, para ela poder ficar com o espaçamento certinho ali dentro. Então, ó, como é que ficou legal. Se você quiser, você pode até mudar isso daqui. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Vou clicar nessa div block de fora, que é a parte de fora do switch. Vou marcar aqui essa opção aqui de absoluto também. E vou colocar ele aqui nesse quadradinho aqui, que eu quero que ele fique superior direito. Então ele vai ficar sempre aqui. Ele não vai sair daqui desse cantinho. Tá? Feito isso, eu vou clicar aqui dentro dessa bolinha. Vou renomear essa classe. Eu vou colocar o nome da classe de switch, pode ser. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nessa opção de interactions, que é as opções de animação. E vou clicar aqui, ó, Element Trigger. Quando eu clicar aqui nesse mais, eu vou estar criando uma animação para esse elemento. Então, quando o mouse clique, ou seja, quando a pessoa clicar nesse elemento, vai acontecer alguma coisa, no caso uma animação, certo? Então vou botar essa opção. Aqui eu vou colocar Start an Animation. Eu quero que ele inicie uma animação quando eu clicar no botão. Aqui eu vou clicar no mais para eu poder criar essa animação. Aqui nessa parte a gente vai fazer a animação de trocar as cores do nosso site e de trocar também a cor do switch para a gente poder ver ele no Light Mode, porque o Light Mode é branco e ele está branco, certo? Vou colocar aqui Dark Mode, que essa vai ser a animação que vai trocar para o Dark Mode. Ainda não vou fazer essa animação. Antes disso eu vou vir aqui no mais e vou adicionar aqui um texto. Só vou fazer isso, clicar também a parte da alteração no texto, tá? Eu vou selecionar uma cor aqui para esse texto, vou colocar ele branco. Na verdade eu coloquei o background. Remover esse background aqui que eu coloquei por engano. Aqui ó, color. Vou colocar aqui a cor no texto.
Vou aumentar o tamanho desse texto aqui para vocês poderem ver. Então, ó, o texto está aqui. E ao clicar, eu vou voltar aqui nessa section, tá? Deixa eu puxar esse texto aqui para baixo. Acabei colocando dentro de VBlock, pronto. Então aqui, nosso texto ficou lá embaixo. Tá? Puxar ele aqui para cima, pronto. Então nosso texto está aqui, ó. Eu vou clicar aqui na section, essa opção aqui, vou marcar essa opção para ela virar uma flex, para ele poder mover aqui, e vou marcar essa opção aqui para ele ficar centralizado. Então, ó, nosso texto está aqui. Agora a gente vai conseguir fazer melhor isso daí e ver funcionando. Então vamos voltar aqui na bolinha, animação, animação que a gente já criou aqui, ó, Dark Mode. Eu vou clicar aqui na configuração, certo? Aqui eu vou definir uma ação quando essa bolinha for clicada. Então eu vou clicar aqui para gerar uma nova ação. A primeira ação que eu vou fazer vai ser essa ação aqui de Move. Essa ação ela vai ser aplicada diretamente nessa bolinha mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar ela para cá. Tá? Eu já sei que aqui ele vai ter que ser 30. Então aqui eu já criei a animação para a bolinha andar. E aqui dentro do zero mesmo, eu vou clicar no mais novamente. Vou clicar aqui em BG Color. Aqui em BG Color eu vou colocar preto para poder alterar essa bolinha para preto quando a pessoa clicar. Vou adicionar um mais aqui de novo. Border Color. E aí, deixa eu arrastar aqui para baixo. Aqui ele está aplicando nesse switch, só que não é nele que a gente tem que aplicar. A gente tem que aplicar nesse daqui, que é onde está a nossa borda. Então vou clicar com o botão direito aqui, clicar aqui em Change Target. Vou clicar aqui na parte de fora, nessa div block de fora. Aí agora eu vou vir aqui e mudar a cor também para preto. Então nossa borda ficou preto, nosso switch ficou preto. Ainda aqui dentro do zero, eu vou adicionar um mais novamente, vou clicar no mais. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa parte aqui escrito Opacity. Aqui ele vai adicionar essa, deixa eu descê-la aqui, vai adicionar essa opção de opacidade, que no caso é a opacidade da div que você está escolhendo. Eu vou ter que clicar aqui com o botão direito novamente, vou clicar em Change Target. Eu cliquei aqui, ele selecionou a section, né? Mas não é a section que a gente quer, é essa div aqui que está no modo Dark. Então você vai clicar aqui, ó, onde está escrito Class, aí você seleciona aqui a Dark Section, porque eu quero selecionar, mudar a opacidade dessa seção. E aqui eu vou botar zero porque eu não quero que essa seção fique aparecendo. Então aqui, ó, arrastei para zero, tá? Eu vou clicar aqui no mais de novo, tudo dentro do zero para poder alterar na hora. Se você quiser que ele demore um pouquinho para alterar, você bota ela aqui dentro do 0,50. Então aqui dentro do zero eu vou clicar novamente. E agora eu vou mudar aqui, ó, Text Color. Vou descer ela aqui, porque eu quero que isso daqui fique nessa ordem. Vou clicar aqui em Change Target e vou selecionar essa div aqui. E aí eu vou mudar a cor disso daqui para preto. Então basicamente é isso. Vamos lá, aqui ele não estava funcionando, eu vou explicar aqui o que eu fiz para resolver, tá? Vou clicar aqui no mais. Na verdade eu vou vir aqui, ó, nessas três barrinhas, ao invés de adicionar por ali. Vou selecionar aqui a Dark Section. Eu vou clicar aqui no mais agora. Vou colocar o Opacity. Agora vai funcionar e eu vou reduzir a opacidade. Agora funcionou. Não sei o que tinha dado. Vou arrastá-la só aqui para baixo. Vou ficar depois de tudo. Mas agora acredito que vai funcionar certinho, tá? Então, feito isso daqui, é tudo que você precisa fazer. Vai salvar isso daqui, certo? Então aqui você criou a animação para quando a pessoa clicar, ela vai arrastar para cá, transformar tudo em preto e mudar o background para branco. Ela vai ocultar esse background escuro. E agora aqui, no segundo clique aqui embaixo, você vai fazer a mesma coisa, Start in Animation, só que aí você vai colocar o contrário. Eu vou criar aqui novamente, né? Vou colocar aqui Light Mode. Na verdade eu botei o nome ao contrário, né? Mas tudo bem. Eu vou clicar aqui em mais. Primeira coisa que a gente vai fazer é mover esse switch de cá para cá. Então eu vou colocar Move. E aqui eu vou colocar 0 pixels, que é para ele manter no início, certo? E agora a gente vai clicar aqui na div block de fora. Vou adicionar aqui o mais. Vou mudar
Opa, na verdade eu vou clicar aqui novamente no switch, vou mudar o background dele para branco, porque ele vai estar preto. A gente vai vir aqui mudar para branco, certo? Feito isso, eu vou clicar aqui na borda externa, clicar aqui, vou vir aqui em Border Color e vou mudar para branco. Essa questão da ordem aqui, galera, não precisa se preocupar muito com isso não, é porque eu tenho toque. Então eu vou clicar aqui e vou mudar a cor do texto. Aqui eu não selecionei o texto, eu vou clicar aqui ó, com o botão direito, Change Target, e vou selecionar aqui o texto. Vou colocar ele branco. E agora eu vou clicar aqui na barrinha, selecionar essa Light Section, vou clicar aqui no mais e colocar a opacidade dela como 0, lá para baixo. A Dark Section ela vai estar com opacidade 0. Então eu vou clicar aqui e vou mudar a opacidade dela para 100. Só que aqui, só corrigindo aqui a nossa primeira animação, que seria Dark Mode, eu vou clicar aqui e eu vou mexer na Light Section aqui, porque a opacidade dela vai estar 0. Então eu vou colocar aqui no mais, Opacity, e vou deixar em 100, tá? Isso daqui é caso a pessoa mude mais de uma vez ali, isso daqui vai acontecer, certo? Vamos lá, vamos ver se está funcionando. Já salvei aqui, então no primeiro clique ele vai, vou te mostrar aqui, ó, vou rodar a animação. No primeiro clique ele vai transformar tudo em preto, porque como ele está com 0 aqui, eu vou te mostrar diretamente aqui no preview. Vamos lá. Ó, ele vai começar com o Dark Mode, e aqui tudo branquinho, bonitinho. Eu vou clicar aqui na bolinha, ele mudou tudo para preto e alterou o background por Dark Mode, certo? E aí quando eu clicar aqui na bolinha de novo, isso daqui tem que ficar branco, o Dark Mode voltar, e isso daqui ficar branco, vamos ver? Então pronto. Simples assim. Você pode personalizar isso da maneira que você precisar. Isso daqui foi uma maneira que eu achei de fazer o Dark Mode utilizando o Webflow gratuito e sem código, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vou ter o prazer de responder. E caso você tenha alguma dificuldade no Webflow ou uma ideia para um próximo vídeo, deixa aí embaixo também que eu vou estar trazendo aqui no canal. Se inscreve, me segue lá no Insta. Valeu, tamo junto.